Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27, nos diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, porém ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compararei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, te exaltar, engrandecer a posição do nome pela sua palavra, Deus. Ao chegarmos nesta casa, nesta noite, aqui está os teus filhos, louvando e agradecendo o teu santo e poderoso nome, nesse culto, nesta noite, do lado do culto da família, Senhor. E aqui está uma família, Senhor, com propósito, desejo, coração. E um dia nós estávamos orando no céu, sobre nesta noite, o Pai, continuar falando com a tua igreja através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Como nós falamos de família, família é uma instituição criada por Deus. Não foi à toa, não foi por acaso que surgiu, se uniu um homem com a mulher para formar uma família. A preocupação do Senhor Deus com a família, porque a igreja, ela começa aonde? Lá em casa. A igreja começa lá em casa. Eu costumo falar, quando tudo está bem lá em casa, tudo está bem na igreja. Quando o negócio está ruim lá em casa, vai estar ruim na igreja também. Não tem como nós queremos diferenciar essas coisas. Às vezes nós falamos o seguinte: quando nós entramos por essas portas, deixamos o nosso problema lá fora. Com certeza deixamos o problema. Mas tem algo dentro de nós, irmão, que nos faz a gente lembrar. E nós vemos aqui nessa palavra falando de dois alicerces. Quando nós falamos de dois alicerces, um alicerce, como uma família estruturada em Cristo Jesus. Uma família que se dedica e se volta a sua vida, o seu coração, totalmente para Deus. E quando nós falamos um alicerce que a chuva veio e levou, queremos entender que é aquela família que por qualquer tempestade ou qualquer vendaval, as coisas começam a andar de mal a pior. Mas o Senhor Jesus, Ele não constituiu uma família para viver, irmão, bem. Se nós formos observar no livro de Gênesis, na leitura, quando nós fazemos uma cerimônia de um casamento, é bem claro que a Bíblia nos diz que lá o homem, seu pai e sua mãe, também é a mesma coisa, a noiva, e serão ambos uma só carne. Nós estamos falando de família. Ambos uma só carne. Por que isso? Para entender o outro, para chegar a uma conclusão ao outro. Para quê? Para que tudo se vá bem. Então nós vemos que o alicerce, aleluia, da igreja de Cristo Jesus, já grande o seu toda a base, mas não, a estrutura da igreja está na família. A igreja é criada e levantada através de família. É de filhos, esposa, homens e mulheres, aí se forma a igreja de Cristo Jesus, que um dia irá morar no céu. E quando a família ela pega essa dádiva de Deus, pega essa direção de Deus, aleluia, a tendência é fracassar, a tendência é de mal a pior, a tendência é desanimar, a tendência é abandonar a fé. Mas nesta noite nós estamos
vou falar sobre o nosso pastor Gil. Nas suas cerimônias de casamento, ele sempre dizia, depois do casal casado, o único que pode estar no meio do casal se chama Jesus. Para não atrapalhar o relacionamento, o único que pode se envolver no meio da família, no meio do casal, se chama Jesus de Nazaré. Aí ele, no meio da família, nós começamos a o quê? Nos dar um entendimento como nós vamos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas mesmo nós alicerçados em Cristo Jesus, não queremos dizer, irmão, que o adversário das nossas almas, ele tenta tocar na nossa base. Mas ele tenta tirar a nossa estrutura. Aleluia. Para fazer o quê, irmão? Para afetar a igreja de Cristo. Mesmo você buscando, adorando, servindo a Deus, te entregando a sua vida para Deus, você não está dizendo que viu um vendaval, que viu uma chuva e tentar abalar o seu alicerce. Aleluia. Tentar abalar o seu alicerce. Mas o recurso está, irmão. Você pode balançar, você com o vento pode soprar, a estrutura pode até ser abalada, mas ela não vai ser levada pelo vento, porque você está com a sua família, a sua casa edificada sobre a rocha. E essa rocha se chama Jesus de Nazaré, e Ele está aqui nesta noite para te dar a tua vitória. Eu costumo dizer que quando o vento sopra, a chuva vem, a tempestade na vida da família, acontece isso, irmão. Nós somos exemplo disso. Somos casados, temos esposa, filhos, enfim, não estamos exemplo dessas tempestades. Eu costumo dizer que hoje estamos vivendo uma geração mais moderna, no meio da família, no meio dos filhos, no meio da esposa. E às vezes nós queremos, irmão, resolver esse problema, essa rachadura, essa danificação que está no nosso alicerce, levando as coisas para uma pizzaria. Os filhos para uma pizzaria. É muito bom. Vamos passear, vamos viajar. É muito bom. Mas eu quero falar uma coisa para a igreja nesta noite. Você pode buscar a família. O melhor lugar que você pode achar de viajar é passar uma semana. Quando você voltar para a sua casa, que abrir a porta, achou ele passar, quem vai te receber, irmão, é o problema. É o problema que vai estar te recebendo na porta. Então, o que nós queremos fazer é o seguinte: o melhor meio, irmão, de nós manter a nossa família de pé estruturada, sabe o que é? Não é o melhor almoço, não é a melhor viagem, não é o melhor restaurante. A melhor coisa que você para manter a sua família necessária se chama diálogo. Que isso hoje está faltando no meio da família. Isso está faltando, talvez, dentro do nosso lado, é diálogo. É conversar, é se explicar, é perdoar, para que possamos receber algo da parte de Deus. O nosso diálogo, às vezes, está no celular, está na internet, está em tantas coisas da rede social, não se conversa mais esposa da esposa, filho com pai e vice-versa. O negócio está tudo mudado. Mas nesta noite eu quero dizer uma coisa: vamos se voltar para a palavra, vamos se voltar a buscar a Deus, vamos voltar a conversar, vamos voltar a ter diálogo, para que as coisas comecem a bater no peito da minha casa. Aleluia! Está por aí. A família hoje está muda. Achou ele calçado. Tem 10 pessoas dentro de casa, evangelista Rogério. É um silêncio, né? Um está no quarto, outro está na sala, outro está na cozinha. Todo mundo conectado nas redes sociais. Chegou a hora do almoço, volta para a rede social. Por isso o problema está lá, nos afetando. O problema está nos afetando, mas a gente não consegue parar
Tirar um momento para conversar com a esposa, um momento para conversar com o filho, um momento para aconselhar. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós estamos vivendo uma geração que está moderna, não quer mais ouvir, não quer parar mais para ouvir. Mas a Bíblia nos diz que os mais devemos, irmão, aceitar conselho das pessoas mais velhas, pessoas que têm estrutura, pessoas que têm etapa de vida, rodada nessa terra, para não dar muitas vezes conselho para nós. Mas hoje essas coisas estão indo, irmão, esquecidas no meio do povo de Deus. Aí o que acontece? O alicerce está abalado, a estrutura está abalada, o casamento está abalado, a família está abalada, e não procura ser como os céus. Mas o salmista falou, aleluia, ele socorre bem presente na hora da nossa angústia, irmão. Lamentações 3:22. Se mostrarem fortes no dia da angústia, as suas forças elas vão ser pequenas. Aleluia, louvado seja Deus. Mas nesta noite, você que é família de Deus, você que é servo de Deus, você que é esposa, você que é mãe, vamos voltar no teu diálogo. Vamos voltar a conversar com a nossa família. Quem sabe, muito tempo eu não consigo botar uma mesa, botar um café e sentar com meus filhos para tomar um café. Só fez falta isso. Só falta isso, a gente vai resolver o problema em casa. Às vezes assim, vamos Maurício. Só falta isso para resolver o problema. Às vezes eu não consigo sentar, vamos almoçar, juntar Guilherme, Gustavo, vamos sentar na mesa, vamos almoçar, vamos conversar. Não dá tempo. E tem que resolver isso, daí deixa a casa, ele trabalha, acabou. Às vezes, um diálogo, uma hora que a gente perde, não ganha com a nossa família, irmão, surge um efeito muito grande. E tem uma coisa que resolve muitos problemas. Às vezes tem algo na nossa vida, no meio da nossa casa, no meio da nossa família, que os filhos não contam para o pai, que muitas das vezes o pai não tem tempo para falar para o filho. Mas a esposa não conversa com a esposa porque não dá tempo. Ou vice-versa. Eu corre, eu anda, e vamos que vamos, aleluia. E o desgraçado das nossas almas, que nós está bem outro, ele começa a ligar de você. Ele começa a ligar de você, irmãos. Mas nesta noite, eu quero dar um conselho para você que é a família do Senhor. Vamos voltar a praticar as boas obras, valorizar mais a nossa família em Cristo Jesus. Não quero dizer que você não está valorizando a sua família, mas chega mais, tira mais um tempinho, se esforça mais para estar mais próximo da sua família. E diz o que é falar: aquele que está alicerçado, o vento vem. Quando Jesus está no barco, não quer dizer que está dizendo que o vento soprava, tá, irmão? Jesus estava no barco, juntamente com os discípulos, mas o vento assoprou. Aleluia! A gente está trazendo na igreja, minha família está tudo na igreja, eu estou tranquilo, não, irmão, o vento vai soprar. Aleluia! E sopra nele. Enquanto mais você se volta para Deus, enquanto mais você faz a obra de Deus, enquanto mais o inimigo fica furioso. Ele está preocupado com a família que está na casa de Deus mesmo. Porque ele está lá no mundo, já faz parte dele. Mas quem está na casa de Deus, ele quer arrancar quem está aqui dentro. Ele quer tirar as procuras de quem está aqui dentro. Ele quer achar a família de quem está servindo a Deus. Observamos aqui a família da nossa Mael, louvamos o Senhor desta noite. Não contei, né? Porque sou de ética, mas deve ter quase 10 pessoas. Pensa que eu digo essas felizes? Não. Essas felizes não. Eles vão provando e estão lá fora, doido, preocupado. Quem que vai ceder? Aonde eu falo desse ano eu vou abalar para tirar a casa dele? Mas nós louvamos ao Senhor, que ainda tem família, que glorifica e exalta o nome do Senhor. Tem família que ainda o vento é soprado, mas tem permanecido firme na igreja. Tem família que a tempestade é vinda, mas tem permanecido firme na igreja. Tem família, muitas das vezes, a enfermidade, ela tem surgido, mas ele tem permanecido firme. Aleluia, na casa de Deus, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, porque ele tem certeza que quem chamou ele não foi o evangelista Rogério. Não foi nosso pastor Ramos, não foi nosso camarada. Quem chamou ele foi
é cidadão do céu. Aleluia. Ele sabe o que é de Deus e o que não é. Ele sabe o vento que vem, de onde vem e para onde vai. Mas ele está firme na rocha. Então aquele que está na rocha, o vento vai soprar. A chuva vai vir. Mas aquela casa que está edificada na rocha, ela permaneceu, irmão, intacta. Aleluia. O vento, a churrada veio, o vento soprou, mas ela permaneceu firme no lugar que ela estava. Eu costumo dizer, louvado seja o nome do Senhor. Estão dizendo por aí que a igreja está acabando. Estão dizendo por aí que a igreja, muitas vezes, quem sabe o que vai acontecer na igreja. Mas eu sempre costumo dizer, irmão, que a igreja do Senhor Jesus, ela permanece intocável, sabe? A igreja do Senhor Jesus, ela está intacta. A igreja que vai subir para o céu, Satanás não vai tocar. Porque você é a igreja de Deus, irmão. E a igreja do Senhor, a Bíblia diz, aleluia, que o nosso aniversário, ele anda fugindo como leão, procurando a quem possa atacar, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor para nos dar o livramento. Aleluia. Ainda que o aniversário, ele está na porta da igreja, mas aqui dentro da igreja estão os anjos do Senhor para dar livramento sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a minha família. Então o vento sopra, aleluia, mas não está edificada em Cristo, não vai ser abalada. Aleluia, aleluia. Mas aqui não está edificado. A casa está construída na areia. Deus. Ela tem alicerce, mas está na areia. Está falando de dois alicerces. Pode ter alicerce. Tem alicerce que tem base. E tem alicerce que não tem base. Quem é construtor sabe disso. Você pega, faz aí uma alvenaria em cima do solo, simplesmente vai dar uma varinha, bota um pouquinho de concreto e senta no tijolo. É totalmente diferente de você cavar sapata, fazer uma cinta, é totalmente diferente. Aquela que está edificada em cima da areia, o vento pode levar, a chuva pode levar. Mas aquela que está edificada, aleluia, no solo firme, o vento vai soprar. Vai passar por perto da churrada, vai passar por ali, mas ela não vai se levar, sabe por quê? Ela está firme. Crente tem que estar firme, crente tem que estar firme em Cristo Jesus. Precisamos conhecer, família, o Deus que nós servimos. Ele é socorro bem presente na hora da nossa vida, dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Muitas das vezes há tanta coisa acontecendo que a gente fica tão preocupado, parece que a gente está sozinho, mas não está não. Não se preocupa não. Jesus está no controle. O vento soprou, Jesus está no controle. A enfermidade chegou, Jesus também está no controle. A luta chegou, Jesus também está no controle. A escassez chegou, Jesus também está no controle de tudo. Ele controla tudo, ele vê tudo, ele contempla tudo, ele faz tudo, ele tenta fazer tudo. Tudo está sob o controle de Deus. A família de Cristo Jesus, ela está, irmão, controlada do céu. Aleluia! Através da pessoa de Jesus. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa. Somos família de Cristo. Jesus está controlando, mas não controla todas as coisas. Mas tem um recado de Deus para você: vigiar e orar, para que não entre em tentação. Um pouquinho de descuido, obreira anaquese, que a gente dá o inimigo nenhum. Nós estamos estudando uma lição, né? De Abraão, da escola dominical, família abençoada, promessa de Deus, tudo dando certo. Um pouquinho que a nossa irmã Sara, que ela abriu mão de algo, o adversário entrou. A promessa era para ela. A promessa era para ela. Para lá pega a sua empregada, paga a oferta, e depois ela fica, irmãos, uma situação difícil. Então, o conselho para nós é o seguinte:
Jesus está no controle, mas da sua casa, da sua família, você também tem que controlar. Tá? Tem que controlar. Eu entendo, vejo a obra de Deus, a gente faz a obra de Deus, em casa, casa de Deus, não temos essa dificuldade de eu estou aqui agora numa operação. Assim, a gente tem que fazer algo, a gente não tem dificuldade. Mas tem uma forma que há um entendimento, há uma concordância, há uma conversa. É isso? Quando eu estou vivendo lá, as pessoas não adoravam, buscavam, adoravam, é tão santo, que não consegue obedecer seu esposo. O esposo é tão santo, que não consegue dialogar com a esposa. Então nós precisamos nos humilhar, né? Santo, aqui somente Jesus, tá? Somente Jesus. Temos que ter diálogo, às vezes a minha santidade, o meu exagero de santidade, faz com que, irmão, eu com a minha família. Faz com que eu falo com a minha família. De que maneira, pastor André? Porque sou eu. Eu faço, eu aconteço, tem que ser assim. Às vezes você não gosta de macarrão. Né? Às vezes não gosta de macarrão. Mas o irmão Solano gosta de macarrão com maior alegria, com maior prazer. E o irmão acha que em casa ele vai comer macarrão. Ainda ele não é aquele prato do dia dele, mas para agradar a obreira Silvana, ele come aquilo horrível e diz que é gostoso. Não é assim que passou um casamento? É assim. Nem tudo é do meu jeito. Lá em casa nem eu como, nem tudo é do meu jeito, nem tudo é do jeito da minha casa. Às vezes a gente ouve, as pessoas observam que não é aquilo que a gente queria. Mas se está na mesa, vamos comer. E vamos comer bom dia, com satisfação, rindo, adorando, exaltando ao Senhor, como que nada não tivesse acontecido. Mas nós estamos vivendo no meio de famílias, né? É diferente. É o ovo frito, eu não como. Aí a esposa, né? Falando de família, né? A coisinha que acontece na nossa casa, a gente vai policiando, né? Nos policiando. O frito eu não como. A esposa está já deitada, na situação, faz alguma coisa que eu não como frito. Amém? Obediência lá e mas cuidado na hora de dormir igual o outro, que às vezes faz, né? Da irmã, não, irmã não mais, né? Às vezes faz até, irmão, na hora de dormir, ou na hora, o negócio fica meio estreito, né? Aí acorda de manhã com o negócio estreito. Às vezes por causa do prato, às vezes por causa da diferença da carne, no alimento. Uma coisa tão pequena, mas se não consertar, pode se tornar uma coisa grande, irmão. Se a gente não valorizar a escolha pequena, irmão, a gente nunca vai conseguir policiar a escolha grande na nossa casa. É da escolha pequena que se começa grande, irmão. Não se começa lá de cima, começa de baixo. O alicerce começa de baixo, a estrutura começa de baixo, mas ela vai crescendo. E se a gente não tiver cuidado de vigiar, de orar e vigiar, as coisas ficam difíceis. As coisas ficam difíceis. Aí fica, irmão, limitado o diálogo, limitado tudo da nossa casa. Então, o conselho de Deus para o nosso coração nesta noite. Nem sempre o que a esposa vai fazer vai te agradar. Nem sempre o que você vai fazer vai agradar ela. Mas lembra de uma coisa, é uma só carne.
Se é uma só carne, vão procurar chegar um denominador comum. Não é isso? Um denominador comum. Então, existe isso, irmão, dentro da família, existe isso com nossos filhos, enfim. E a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, a gente vai dialogando, a gente vai chegando ao entendimento, irmão, que precisamos ter diálogo, precisamos crescer, precisamos entender, precisamos perdoar, precisamos outra vez se desliga de novo, viu? Outra coisa que acontece muito: o esposo está trabalhando, as esposas em casa. O cidadão chega cansado do trabalho, quando ele abre o portão, era vou lá. E a gente esperava, dá um suco, um pouco d'água gelada a ele, né? Deixa ele respirar, jogar o sapato do pé, e depois faça a vantagem. Olha, meu filho vizinho vai dar o que vai. Não, meu irmão, conversa com ele, dá um pouco d'água gelada, um suco, depois aquele jeitinho, né? Meu amor, meu bem. Aleluia! Você vai começar aí. Aleluia! Glória a Deus! E assim, irmão, você anda. Tá? Nada vai passar. Aleluia! Temos que acalmar nossos ânimos muitas das vezes para resolver alguns problemas. Porque muitas das vezes eu tive um dia de trabalho cansativo, corrido, aqui do lado, eu vou chegar na minha casa, eu entendo o seguinte: a nossa casa é um lugar de sossego. Glória a Deus! Os quando eu chego em casa, não é que eu dou segunda vez, eu chego bem. É um lugar que tem descanso. É um único lugar. A nossa casa não pode ser um lugar de tormento. A nossa casa não pode ser um lugar de desespero. A nossa casa não pode ser um lugar que a gente chega em casa, você pode descer nem para casa hoje ainda. Não pode ser assim. Quando eu chego em casa, não é deixar. E eu estava falando com o moço, falou que aposentou, estou parando. Ele aposentou, aí ficou um mês em casa. Aí eu voltei a trabalhar. Olha o que houve, irmão? Rapaz, eu não sabia que não ia casa você não. Não dava nem casa da mulher não. Voltei o serviço. Jesus. Ele não sabia, irmão. Ele não sabia que quando ele foi em casa dele, ele percebeu que não dava para ele ficar de casa, porque o negócio em casa era difícil. Então, a nossa casa deve ser um lar aonde você chega, é bem recebido, descansa, conversa e depois resolve o seu problema, né? Então, o alicerce é uma coisa: crente, a igreja de Cristo, a família de Cristo, ela não pode estar edificada na rocha, na areia, ela tem que estar edificada na rocha, porque o vento vai soprar, ele está firme em Cristo. Quem está edificado na areia, o vento não. E se o vento levar, para trazer de volta é muito difícil. Então, nesta noite, irmão, nós que somos família de Cristo, oramos, vigiamos, conversamos, é o remédio que eu estou dando para nós. Não tem lugar melhor do que, irmão, o diálogo, tá? Lembra de uma coisa: nada vai resolver o seu problema dentro da sua casa se você não parar de pensar essas coisas aqui. Amém? Vamos nos colocar.